Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos parceiros desse episódio, a AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio, e a The Green Hub. Meu convidado é formado em administração em Boston, nos Estados Unidos, tem mais de 20 anos de experiência nas áreas comercial, novos negócios e marketing, trabalhando em empresas multinacionais e nacionais. Ele participou da criação e de todo o processo de desenvolvimento das startups do setor de cannabis medicinal, a The Green Hub. E faz parte também do Salware Instituto, Picos e Cirama. Ele é palestrante e referência em temas de mercado, dados e negócios da indústria de cannabis. E também é cofundador da Bra Holding, uma empresa focada em soluções do mercado financeiro. E hoje ele é a principal referência aí no Brasil quando se fala do mercado de cannabis. Vou conversar com Marcelo Greco. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Fábio. Bater um papo com você novamente aí, um prazer. Maravilha. Marcelão, para começar, queria que você compartilhasse um pouco aí da sua jornada profissional e contasse como é que surgiu a ideia de explorar esse mercado da cannabis. Bom, toda startup que a gente começa, ela começa através de uma dor, né? De uma dor de mercado, alguma coisa que está acontecendo, alguma disrupção, né? Algum problema. E o problema na época, quando a gente começou a ver, na verdade o mundo estava já olhando para a cannabis de modo diferente, os Estados Unidos já estava caminhando para, né, para voltar a criar um mercado, Canadá, Uruguai, países da Europa já estavam, e a gente via, né, esse movimento, e aqui no Brasil a gente via uma coisa ao contrário, como a gente, né, sempre vê do início o Brasil andando ao contrário e dificultando o acesso, né, e aqui começou com o quê? Com mães que de alguma forma tiveram acesso ao produto canabidiol que vem da cannabis. Depois eu vou explicar mais amplamente, né, como que todas as aplicações desse mercado. E aí, né, tinha uma barreira para. Então, conseguiam, através de outras mães que viajavam, que iam para outros países e traziam nas suas bolsas e compartilhavam em consultórios médicos. E aí elas iam tentar buscar isso, né, era muito difícil, não tinha farmácia, nada. Iam tentar, através de uma importação compassiva na Anvisa, e naquele momento era tudo muito difícil. Então, uma barreira grande, né, um desconhecimento, um estigma, tratando as mães como, né, enfim, traficantes, drogadas e, enfim, uma falta de conhecimento muito grande. E isso, assim, elas tentando, e aí, né, era um produto que parava as convulsões de seus filhos, né, 80 convulsões por dia, que zeravam essas convulsões. E aí, beleza, algumas vezes chegava o medicamento para as mães, né, o produto na mão das mães, e outras vezes não, e aí o tratamento voltava para estaca zero, né? E aí a gente vem desse movimento fora, o que a gente pensou, né? Como que a gente consegue ajudar a quebrar, né, esse assunto? Como que a gente consegue trazer tudo que está acontecendo no mundo e o potencial dessa planta né, de uma forma sem tocar a planta ou sem tocar em produtos, mas que a gente consiga trazer dados e informações. E foi o que a gente fez, né? A gente juntou 5 amigos aí que estavam querendo mudar, investir, mudar de segmento, né? Começar a empreender, principalmente em segmentos, né, que dava para aplicar inovação. E o que a gente fazia? Exatamente começou a fazer parcerias fora do Brasil, com institutos de dados, né, com empresas de dados e fazendo parcerias. A gente criou o nosso primeiro relatório na época. A gente lançou um relatório falando exatamente o que era e o que o Brasil ia ganhar se a gente tivesse uma regulamentação ampla desse segmento, né, que é um segmento, enfim, depois eu entro nos detalhes do porquê que, né, que ele é proibido e as convenções internacionais que o Brasil é signatário, que fez com que a gente tivesse, na época, muitas barreiras e tem até hoje, mas hoje muito menores, né? Hoje a gente já tem uma situação. Então, quando a gente começa lá atrás, você tinha meia dúzia de marcas, um pouco mais de 100 médicos prescritores,
e uma grande dificuldade, grandes barreiras, necessitava de laudo, enfim, grandes barreiras. Isso fez com que a gente, de novo, entrasse né, e através desse trabalho que a gente começou a fazer e a participar, né, subir em palcos, participar de eventos e palestrar e criar um site onde a gente compartilhava muitos artigos, enfim, durante, né, esse período de 16 a 19, a gente conseguiu fazer um belo trabalho em conscientização e criação de alicerce para que, né, não só as mães pudessem navegar melhor e pisar melhor nesse segmento, mas também criou oportunidades de novos entrantes, de pessoas que começaram a ver a cannabis como uma oportunidade de negócios, claro, aliado né, a poder ajudar e a poder contribuir, a promover saúde, enfim, várias outras pontos que a cannabis tem potencial para ser feita. Essa é um pouquinho da história que a gente, né, do porquê que a gente entra, essa foi a primeira dor e a gente conseguiu. E aí depois a gente tem lá um período onde a gente recebe investimento e aí já é outro período onde em 2019 a gente põe um deck de investimentos na rua, a gente, né, recebe o aporte de um family office ligado ao Grupo Itaú, da família Vilela Marino, e a partir desse aporte, né, dessas pessoas acreditando no nosso trabalho, a gente começa a alçar voos maiores, implementando novos serviços, né, investindo em eventos, investindo em educação, e aí sim conseguindo já dar uma amplificada, obviamente no mesmo trabalho que a gente começou, mas que com um aporte, com um investimento, a gente consegue amplificar e melhorar. E aí a gente se posiciona como uma aceleradora de startups, a gente cresce o nosso portfólio, e no resumo hoje, a gente tem um portfólio de quase 20 empresas que a gente acelera. 3 delas, você comentou, né? Então, tem a The Green Hub, que é uma startup, o Instituto Ficus, que cuida da parte política, está sempre em Brasília ali fazendo o advocacy, e a Sairama, que aí entra para uma outra vertente de uma outra, né, de uma outra situação, que são os psicodélicos, que num outro bate-papo a gente pode entrar nesse quesito também, que tem muito a ver, porque tem a ver com os cogumelos também, né? Entre outras formas. Então, essa é mais ou menos o resumo de como a The Green Hub nasceu e o trabalho que a gente faz. Show, legal. E aí, quais são os principais serviços ali que vocês prestam na The Green Hub? Vocês pegam ali uma startup no começo e ajudam em várias áreas diferentes para eles escalarem? Em que momento que vocês dão esse suporte? Excelente pergunta. Teve vários momentos, né? Então, quando a gente iniciou lá atrás, em 2020, que foi que a gente fez a primeira chamada, a gente não tinha. O critério era ter pessoas corajosas e com ideias interessantes para, né, para conseguir ajudar, né, a formar esse mercado. Então, a gente não tinha muito critério, mas as coisas foram mudando, né? A gente começou bem na pandemia, a pandemia mudou muito a situação da cannabis, mudou a situação do mundo na questão de investimentos, né? Então, ao mesmo tempo que a pandemia ajudou a levantar a cannabis, porque aproximou a cannabis de médicos e cientistas, né? E acabou ajudando muitas pessoas que estavam confinadas, então mantiveram-se né, as lojas, né, de venda de cannabis, os dispensários que eles chamam lá, mantiveram abertos como farmácias, né? Então teve um shift de mudança. Então, na época, assim, teve um shift de mudar de um produto que era para uso adulto para um produto que era medicinal e para acalmar e para tirar o estresse, para tirar a ansiedade. Então, isso fez com que também as ideias de projetos fossem mudando também. Então, a gente teve vários momentos e naquele momento, né, a gente aceitava ideias de PowerPoint, foi muito legal. Então, né, aceleração é um dos trabalhos que a gente faz, a gente foi mudando, em cada chamada o critério foi aumentando, né, a gente fez 4 chamadas de startups, mas no geral o que a gente entrega? A gente entrega conhecimento, preparo para uma equipe, né? Então é formar a equipe, ver se a equipe está ok, se eles têm condições, né? Ajustar o deck deles, fazer um deck de investimento, né? Regular a parte financeira, entender a parte financeira deles e colocar eles no mercado, dar uma vitrine para eles no mercado para que eles possam receber aportes de investimento. Então, a The Green Hub ela não faz aporte de investimento de dinheiro, e sim conhecimento e estrutura para que as startups cresçam. Né? Então, esse foi um Legal. primeiro momento. Esse foi um primeiro momento.
a gente também inseriu consultorias, né, para empresas. Então, assim, não dava para a gente acelerar todo mundo. Então, empresas de fora do Brasil, que têm interesse em entrar para o segmento, a gente ajuda. Então, não deixa de ser uma aceleração, mas é uma aceleração remunerada nesse caso, onde a The Green Hub precisa ser remunerada para investir esse tempo de trabalho, né? Mas sempre colocando a empresa para entender o momento atual, dando uma visão bem ampla, como se fosse uma grande análise SWOT para tomada de decisão. Então, não é uma consultoria onde a gente traz uma receita de bolo, né? A gente traz visão e dados para que o próprio empreendedor, né, o próprio empresário que quer investir, possa decidir se quer entrar, como quer entrar, né, e o que ele precisa para entrar. Então, uma visão para tomada de decisão. Tem muita gente que faz a consultoria e fala, agora não é o momento. E tem gente que faz a Uhum. consultoria e segue, cresce e consegue implementar os seus projetos. Legal, muito bom. Educação também, por último, educação, tá, gente? Então, sempre foi os Uhum. pilares, né? Aceleração, consultoria, educação, né? Então, a educação sempre, a educação, desde uma educação através, né, gratuita, através dos nossos blogs mesmo, até cursos que as pessoas podem contratar e fazer um curso de 8, 9 horas. Então, esse é o ecossistema de Green Hub. Muito legal. E ô Marcelo, o agro, no geral, acontece isso com alguns produtos do agro que tem muitas aplicações e as pessoas não fazem nem ideia, né? E até tem alguns movimentos que criticam um pouco o agro e tudo mais, só que vão ver, tem vários elementos ali do dia a dia delas, de coisas que elas usam e que estão ligados ao agro também, de alguma forma. E eu falo que a cannabis também é agro, só que ainda tem muito tabu, muito preconceito em cima da planta, e isso, quando você fala cannabis, muitas vezes gera já uma imagem negativa. Então, eu queria aí, para a gente contribuir essa quebra de paradigma e explicar para as pessoas um pouco mais do potencial que tem a planta, eu queria que você falasse um pouquinho de quais as principais aplicações possíveis aí para cannabis nos diferentes mercados. Muito bom. Isso aqui vai ser uma resposta um pouco longa, porque eu preciso entrar num contexto de explicar, mas vai ser fácil, né? Porque a gente tem um pessoal que entende de agro aqui e Uhum. realmente, né? Tudo que a gente faz, a cannabis é isso, né? Tudo começa com uma planta única que se chama Cannabis sativa L, né? Só que a Uhum. cannabis sativa L, como todo mundo sabe, tem melhoramentos genéticos diferentes, né? Então você tem diversos melhoramentos nela. Então você tem melhoramentos genéticos que você aí transforma. Eu vou falar das duas principais, né? Que você tem de um lado o melhoramento genético de uma planta que é chamada de hemp ou cânhamo né, aqui no Brasil, cânhamo ou hemp nos Estados Unidos, e você tem um melhoramento genético que você tem, vamos chamar, para diferenciar, vamos chamar outra de maconha, porque senão a cannabis é uma conjunção de todos os melhoramentos genéticos que existem. Né? Então você separa a planta cannabis sativa L e você tem os melhoramentos. Um dos melhoramentos que você faz com a planta hemp e o cânhamo é que você cria uma planta que tem até 0,3% de THC, que é a molécula que dá o efeito psicoativo da maconha. Tá? Então, essa planta cânhamo não tem, né, tem 0,3, tem vestígios de THC, então ela não tem, nada nessa planta tem efeito psicoativo. No outro lado, você tem um melhoramento para um mercado que em outros países é legalizado. Né? A Alemanha acabou de legalizar a maconha no seu país, a Tailândia legalizou, você tem vários países, né? O Canadá que legalizou. E aí as pessoas podem consumir de uma forma medicinal ou recreativa, seja como for, a planta com THC. Né? Então você tem um mercado para ela também. No Brasil, hoje ela é muito limitada, ela é proibida e muito limitada. A grande questão é que hoje no Brasil você tem uma portaria 344 da Anvisa que coloca esses dois melhoramentos genéticos no mesmo balaio. E aí que começa a complicar a história, porque aí você vê, o Senado vai lá e fala que não vai descriminalizar as drogas, e aí que vai continuar criminalizando, e aí está tudo no mesmo balaio, e aí um mercado que seria maravilhoso, que seria um mercado principalmente, daria para a gente começar com o mercado do cânhamo industrial, fica prejudicado porque está nesse mesmo balaio. Mas aí eu vou falar qual é o potencial dessas duas plantas em mercados, tá?
Então vamos separar um pouquinho a planta com THC, que eu vou falar por último, mas vamos falar do cânhamo industrial, do hemp, que eu vejo um potencial muito grande, que eu venho escrevendo sobre ela. Inclusive, se as pessoas digitarem o meu nome do jeito que está aqui na tela no Google, vai ver uma série de artigos que eu escrevi, né, a respeito do cânhamo industrial. Sou um fã da planta porque ela tem milhares de aplicações, milhares mesmo de aplicações. Então, quando a gente começa a ver as linhas de mercado, a gente tem, por exemplo, o industrial, que a gente chama, que a gente pode desenvolver um grande segmento que no Brasil já é feito pela cana e que a gente, né, somos, né, fazemos isso muito bem com a cana de açúcar, que é o mercado de bioplástico, biocombustíveis, né, de combustíveis, né, biocombustíveis, né, que podem ajudar muito o nosso planeta aí. Então, o cânhamo tem muito potencial para atuar nesse segmento. A gente tem um segmento de saúde e bem-estar, que aí o leque aumenta muito. Dentro de saúde e bem-estar, a gente pode falar de alimentos, a gente pode falar de bebidas, a gente pode falar de leites, de carnes, né, de produtos vegetais que imitam a carne, né, plant-based, né, aqueles mercados plant-based, né, que está crescendo muito hoje. Então, o cânhamo é muito bom para ser feito isso. A gente tem aí uma terceira via, que é onde o Brasil cresceu muito, que é muito forte, que é no medicinal. Né? Então, a gente pode, do cânhamo, que as pessoas pensam que é da maconha, mas não. Tudo que a gente tem do mercado medicinal hoje, vamos dizer tudo não, mas 95% do que chega aqui é do cânhamo industrial, porque não tem THC. Né? Então, o cânhamo é bom para esse mercado do medicinal também, que o Brasil está fazendo. Depois eu conto essa história, o Brasil está fazendo muito bem. A gente tem uma quarta via, que é o agronegócio, né? Que é o agronegócio também. Eu deixei de falar do mercado de cosméticos também, que é muito forte. Então, tem uma amplitude, milhares e milhares de produtos e subprodutos que podem ser feitos. Se a gente conseguir pegar essa planta maravilhosa, que não tem efeito psicoativo, né, dá menos efeito psicoativo que uma xícara de café, se você for ver, né, porque até o café tem um efeito, né, psicoativo na gente, e, enfim, por uma série de questões que eu vou falar um pouco agora, ela acaba sendo colocada nesse mesmo balaio. Né, e assim, bom, essa planta ela tem 3 melhoramentos genéticos principais aí, né, que você pode fazer sementes principais. Você pode ter um melhoramento genético para ter uma planta que gera sementes, né? Os hemp seeds, que você conheceu comigo lá no Paraguai, a gente vai falar do Paraguai mais na frente, tenho certeza, os hemp seeds, né? Então a semente, que ela é muito comparada à chia, à linhaça, né? Então ela é altamente proteica, 30% de proteína, ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, muito boa para fazer farináceos, extrair óleos, para cosméticos, para alimento, né? Um super alimento, né? Que tem um melhoramento genético do cânhamo para semente. Você tem um segundo melhoramento genético que dá as flores, que é uma planta que não é de semente, é uma planta de flor. E é uma planta de flor que você tem toda a biomassa, desde a flor até a planta inteira, para você fazer a parte medicinal, né, do mercado medicinal. E também de cosméticos, quando possível, porque cosméticos infusionados com canabinoides também são excelentes e muito bons. Você tem os infusionados com a semente, mas você também pode infusioná-los com a... O grande problema da planta com a flor é que ela é irmã gêmea da planta da maconha com flor também, que é a utilizada para fumar. Só que uma tem efeito psicoativo e outra não. Então imagina anos atrás, quando vinha uma fiscalização e via aquela planta, era tudo maconha, cortava tudo, proibiu tudo, sendo que uma caiu de gaiato e não tem efeito psicoativo, que foi o motivo da proibição. Um motivo que eu não concordo, mas um motivo que foi dado. E aí você tem uma muito interessante, que é o melhoramento genético para uma planta de fibra, porque aí você vai fazer um melhoramento genético para uma planta que vai crescer até 4 metros, vai ter muita fibra, muito caule, então ela vai servir para o mercado têxtil. Né? Então, um crescimento muito rápido, de 120 a 180 dias, né? Então tem pouca folha, pouca semente, quase nada. Você vai utilizar o caule dela, principalmente para o mercado têxtil. Então você vê que, né, é maravilhoso. Então vamos dizer assim, que você tem duas plantas, uma delas, o cânhamo, se divide em 3 melhoramentos, e aí, claro, você tem a planta da maconha, que também tem os melhoramentos genéticos dela para uso adulto, para fazer extração para outros produtos comestíveis e para medicamentos também, porque o THC é uma molécula que pode ajudar a tratar doenças também. Eu gosto de deixar claro. Mas ela é uma planta que, principalmente a planta da maconha,
claro que tem um cultivo outdoor, né, um cultivo fora, não sei o termo em português que se fala com cultivo aberto, né, Em campo aberto, isso. em campo aberto, né? Óbvio que tem em campos abertos menores, principalmente na Califórnia, uma coisa mais artesanal, mas quando a gente está falando de produto que vai virar consumo, que é hoje os mercados de consumo que os Estados Unidos têm estados que têm legalizado, é muito cultivo em estufa e muito cultivo indoor, com tratamento assim, com muito cuidado. Né? O cânhamo já permite um cultivo em campo. A maconha, a maioria do mercado de hoje é um cultivo indoor, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos. Então aqui um overview, né, um overview disso, e é óbvio que isso tudo parte de um cultivo, de um agronegócio, principalmente o cânhamo, que já tem países e mais países já cultivando, né, o Paraguai é um deles, o Canadá está cultivando muito, a Europa, ali na região do leste europeu, Portugal, Espanha, então já tem muito cultivo, muitos países legalizando. China, por mais que tenha uma das políticas mais, né, controladoras em termos de drogas, é um dos maiores, é o maior cultivador de cânhamo industrial hoje do mundo, né? França é um cultivador também, então já tem diversos países e o Brasil precisa, a gente precisa da ajuda do pessoal do campo, do agronegócio, para entender isso que eu estou falando e a gente ajudar e poder lá, né, e poder lá pegar e conseguir tirar pelo menos o cânhamo para a gente ter um mercado. Imagina que a gente não ia gerar de emprego, de impostos, de produtos né, para poder movimentar o Brasil com isso. E, né, só que hoje tem essa barreira e aí teria que ter, né, você gerar uma demanda, mas você com uma pergunta depois a gente fala sobre isso, mas é mais ou menos o overview do que a planta pode significar para o agronegócio do Brasil, que nós temos capacidade aí territorial abundante para poder se cultivar cana. Legal. Eu fui em 2018 para a Alemanha, na Biofar, a maior feira do mundo de orgânicos, e lá tinha um stand de uma empresa que fazia essa parte de cânhamo, e eu até peguei um saquinho de amostra lá, eles tinham do hemp seeds, né, da semente, eles fizeram, era um pó, e aí ele falou: "Ó, esse pó aqui é só a proteína da planta e ele é muito mais forte, muito mais concentrada a proteína do que o whey protein que se usa normalmente aí". Então, foi isso daqui é excelente como suplemento alimentar, tal, isso lá em 2018. E então tem muitas aplicações e é legal você comentar isso para as pessoas também mudarem essa percepção, né, de que, pô, a gente está perdendo uma grande oportunidade aí que não tem nada a ver com as drogas e simplesmente por ignorância ou por não saber qual é esse potencial que tem de mercado, e aí o Brasil acaba ficando para trás um pouco, né? Infelizmente, né? Na verdade, para mim, assim, o que não, é claro que nós estamos falando que precisa de muito mais conhecimento. É óbvio que nem todo mundo sabe. Nós vivemos numa bolha, né? Mas a gente tem bastante gente que sabe, mas também assim mesmo prefere tapar os olhos e é Uhum, politicamente interessante tapar os olhos para isso e continuar colocando tudo no mesmo balaio. Mas uhum. não vai ter muita força, porque assim essa é uma tsunami que já vem invadindo o mundo e não tem mais como parar. Vou dar um exemplo: a Ucrânia, que está em guerra hoje, ela está investindo muito no cânhamo industrial, muito. Hoje eles já são um dos maiores produtores de fibra, aquele que eu falei de plantas altas para o mercado têxtil, eles são os produtores muito grandes, né? Então eu Uhum. comentei, a China, o mundo já está olhando assim, o Brasil ele opta por fazer vista grossa, mas hoje a gente já tem tantos profissionais, tanta gente, um espaço, até agradeço esse espaço por estar falando sobre isso aqui Uhum. né, no teu canal, e que é assim que a gente vai conseguir, né? Porque a gente vai, as pessoas vão entendendo que realmente há uma oportunidade que a gente tem e que a gente não pode deixar isso passar despercebido, né? Por bobeira. Isso aí. E Marcelo, a gente foi ano passado, 2023, fizemos uma viagem técnica aí com a Agrotravel lá para o Paraguai para visitar plantações de cannabis, indústria da cannabis medicinal, vimos comercialização. E recentemente eu vi uma notícia lá, o Paraguai já tem uma certa regulamentação, né, permitindo o plantio e tudo mais.
e vi uma notícia lá de uma velhinha sendo presa com 2 pezinhos de cannabis que ela usava como remédio mesmo, na casa dela, tal, e aparece ela com os 2 pezinhos na delegacia. E aí eu queria te perguntar com relação a isso, a essa parte de regulamentação. Primeiro, em que pé está o Brasil? Eu sei que você acompanha as discussões no Congresso e tudo mais para regulamentar isso, então eu queria saber em que estágio estamos e também dos nossos países vizinhos aqui. Você já comentou alguns países que estão mais avançados nesse sentido, né? Não, no país, principalmente na América Latina já tem países muito mais avançados, né? O Chile é um exemplo, né? Você já tem o Peru, Argentina, a própria Colômbia. A Colômbia hoje lidera, inclusive o Lula está indo para lá hoje, né? Foi para lá. Se falou muito que ele ia debater o caso da cannabis. Eu acho que até vai, sim, né? Aproveitar para ver como que a Colômbia está fazendo um trabalho excelente. Na maioria das farmas hoje que atuam nesse segmento estão pegando medicamentos, estão pegando os IFAs, né? As biomassas da Colômbia, estão ligadas a empresas canadenses, a investidores canadenses, e eu espero que ele bata um papo com o presidente lá, porque a Colômbia está indo muito bem. Aqui no Brasil, assim, é complicado, né? Vamos falar um pouquinho acabou ontem, né? O Senado votar contra. O STF está fazendo um trabalho muito bom. Hoje a gente vive muito em cima do judiciário, né? Então, assim, é o que ajuda a gente movimentar alguma coisa hoje é o judiciário brasileiro, né? A gente critica muitas coisas, mas a gente tem que, né? O trabalho da Anvisa foi muito bom, é louvável o trabalho da Anvisa, a gente tem que aplaudir, por mais que no início era difícil, hoje está muito mais fácil, né? E hoje a Anvisa permitiu e subiu a régua e tem uma regulamentação. Hoje no Brasil nós temos 2 RDCs que foram feitas na época que eu falei que as mães estavam batalhando lá, né, que são resoluções, né? Que são essas resoluções? São resoluções que vêm da portaria 344 da Anvisa. Então está tudo lá proibido na 344 e a Anvisa lá para ajudar, ela cria resoluções que facilitam o acesso controlado, obviamente, né, de canabidiol, de produtos derivados da cannabis para cidadãos brasileiros, né, qualquer cidadão brasileiro hoje que tenha condições de passar por um médico e comprar um medicamento importado, vai receber seu produto em no máximo 20 dias, versus 60 dias que demorava lá atrás ou nem chegava. Então, já melhorou muito, né? Hoje você tem a Embrapa muito envolvida, a gente viu numa edição do Jornal Nacional, se alguém procurar no G1, semana passada saiu no Jornal Nacional um avanço da Embrapa que está querendo olhar esses melhoramentos genéticos e olhar para o cânhamo com carinho, mas quando a gente vê o movimento do Senado indo contra isso, querendo ser oposição a esse movimento e criminalizando as drogas, e acaba mexendo. Mesmo o cânhamo não sendo uma droga, ele está nessa portaria 344. Então, cada movimento desse que criminaliza, né, você põe mais gente na cadeia, você vai gerar mais guerra às drogas, você vai perder, gastar mais dinheiro com isso, não vai conseguir desenvolver tudo isso que a gente está falando de bom aqui. Por quê? Porque continua o estigma forte de que tudo é droga, de que tudo. Então, infelizmente, enfim, tem essa mancha aí que aconteceu ontem que eu não podia deixar de falar, mas isso não vai fazer com que a gente pare, e o governo atual está sendo muito bom para discutir, né? Então, a gente tem membros do nosso conselho, né? Membros né, nossos investidores, membros do nosso conselho, envolvidos diretamente com o conselhão do Lula já para discutir isso, né? A gente vê que o governo é contra essa criminalização, o STF também é contra, né, já tem 5 votos a favor, a pauta está pausada agora, mas vai voltar logo logo. Eu acho que o Senado e o Congresso não vão conseguir, né? Foi no Senado, está indo para o Congresso. A gente tem muita coisa parada, muita política parada lá, mas exatamente porque a gente não tem o apoio suficiente das pessoas que entendem de tudo isso que eu estou falando aqui, todas essas possibilidades. Então, o que a gente tem hoje são essas 2 RDCs, uma que permite qualquer cidadão brasileiro importar diretamente de um país exportador qualquer produto à base de cannabis, contanto que tenha uma prescrição médica, então o médico tem que estar envolvido na operação, e uma outra, essa RDC 660, e você tem uma RDC a 327, que aí eleva um pouco a régua no termos da Anvisa controlar um pouco, então ela exige fornecedores GMP grau farma, as empresas têm que ter uma estrutura um pouco maior, começa a ter uma participação das big farmas brasileiras. Então a gente já tem 17 empresas, sendo meia dúzia delas já na Big Pharma,
trabalhando produtos provenientes principalmente da Colômbia, do Canadá, que estão colocando seus produtos nas farmácias, nas redes de farmácias brasileiras. Então a gente já tem uma série de produtos, né? Mais de 80 produtos nas farmácias brasileiras já. Então, não é que falta acesso, a gente tem. Quem quiser tratar com cannabis hoje, você tem o acesso. Ela só é ainda, por falta de demanda, ela ainda é cara, por você demandar exatamente disso. A gente não ter esse agro brasileiro envolvido, a gente acaba tendo que pagar um preço pela importação e, né, e por toda essa movimentação que fica mais cara quando a gente não tem o cultivo, que é um problema que a gente tem que resolver na farma, não só com a cannabis, né? Tem né, vários insumos que a gente poderia estar cultivando aqui no Brasil para, né, a fabricação de diversos medicamentos. Mas a gente tem, o Brasil já está começando a ficar no mapa. Em 2025 já tem uma previsão do Brasil já faturar R$ 1 bilhão, né, mais de 250 milhões de dólares em produtos à base de cannabis, com essas duas resoluções. E aí você tem muita gente batalhando e fazendo advocacy para conseguir liberar o cânhamo disso tudo, para a gente conseguir. Mas mesmo conseguindo, eu acho que um primeiro momento a gente tem que esperar e batalhar para a gente consiga liberar, né, a portaria para gerar demanda aqui, né? A gente tem que gerar uma Uhum. demanda através de uma importação no início. Eu acho que sempre é importante no início você gerar essa demanda, como está sendo feita com medicinal, mesma coisa sendo feita nas outras partes de biocombustíveis, alimentos, cosméticos, etc., para que aí, né, seja atrativo para quem trabalha no agronegócio brasileiro inserir um espaço na sua lavoura ali para cultivar cannabis também, que vai ser algo muito bom para o país. Então tem todo um Uhum. passo. Mas eu acredito que nos próximos. Mas isso não faz com que hoje um brasileiro ligado ao agro não possa começar a já colocar o seu pé no mercado. Né? Eu já estou Uhum. ajudando várias empresas. Por quê? Porque quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então, a gente sabe que o Sim. melhoramento genético demora até 5 anos para, né, ser Uhum. feito. Então, por que não começar, através de uma inovação aberta, já criar um cantinho de pesquisa, de desenvolvimento, né, nas suas empresas, principalmente players, né, maiores no Brasil, para já começar a estudar, entender, conhecer, para quando a hora a oportunidade vier, a regulamentação vier, já, as pessoas já estarem preparadas, as empresas já estarem preparadas para já sair aproveitando né, e cultivando. Legal. Eu fiz um bate-papo aqui no podcast também com o Gabriel, ele é produtor de lúpulo, e o lúpulo é um primo aí da cannabis, né, da planta. E o Gabriel estava falando exatamente, mais ou menos parecido, né, com esse dilema aí da cannabis, de que o Brasil tem um potencial enorme, por exemplo, para produzir o lúpulo, e se começar a produzir em escala, tem chance aí de desbancar os grandes produtores, que é Estados Unidos e Europa, e o Brasil tem essa condição, e o clima é bom e tudo mais. Então, aí ele falou: o gargalo do setor aqui para a gente aumentar a produção do lúpulo é o resto do ecossistema, né? Então, não é só a parte da produção ali, mas tem todos os produtos e serviços ligados a esse tipo de produção também são importantes estarem desenvolvidos, por exemplo, maquinário e tudo mais, e a demanda também ir entendendo. Eu vejo aí, pelo que você falou, que são três elos da cadeia, né? A gente tem o consumidor, a regulamentação e o produtor. Então, primeiro a gente precisa aumentar ali a demanda, criar essa demanda, aí a regulamentação vai vir e o produtor vai se sentir mais à vontade para produzir, e aí vai fechar a cadeia e a gente vai começar a expandir nesse mercado, né? Qual que É você vê aí, exatamente. qual que você vê que é o desafio, Marcelo, de aumentar a demanda? Como aumentar essa demanda aí? Pô, acho que excelente pergunta também. Eu falo muito, muito, muito sobre isso. As pessoas no começo, né, principalmente no começo né, desse mercado, né, quando começou a falar de elas estavam muito preocupadas na ponta ali, né? Então, muita gente achava que começava ao contrário, começava plantando, né? E aí começou a ter um grande problema, porque a pessoa plantava, depois não sabia direito como colher, a máquina de colhedeira não colhia direito, depois não sabia como secar, depois não sabia como extrair, aí cometia muito erro, se jogava muito fora. Então, muitos países já fizeram, já cometeram esses erros lá atrás, né? Então, pô, todo Uhum. mundo cometeu, todo mundo perdeu muitas safras. E o Uruguai, muita gente perdeu aí 2, 3 safras porque começou por esse lado. Mas aí ninguém pensou, né? Porque todo mundo,
na minha opinião, tá, isso é opinião minha, tá? Não estou falando que isso é realidade, mas o que eu acho, todo mundo acha que a regulamentação ou a legalização, seja lá qual termo que a gente for utilizar, é o santo grau da resolução de tudo, que a partir do momento que os governantes, né, começarem a falar, votar a favor e vamos dizer que o Lula acorde de bom humor, volte da Colômbia impactado pelo que ele viu lá em termos do mercado da cannabis, e daqui a um mês ele legaliza a cannabis aí através de uma série de movimentos, né? Eu sei que não funciona assim, óbvio, mas vamos dizer que fosse esse sonho, né? Que fosse um filme e acontecesse e o Brasil daqui a alguns meses esteja já legalizado para cultivar, para vender, para fazer qualquer coisa. Enfim, principalmente no cânhamo, nem estou falando tanto no mercado de uso adulto, principalmente no cânhamo. Todo mundo tem a falsa impressão de que se isso acontecer, a gente vai sair já faturando milhões e vendendo milhões no mercado. E não é a realidade. Não é a realidade por quê? Porque a gente está numa bolha ainda. É uma bolha de quase R$ 1 bilhão no medicinal, mas é uma bolha do medicinal. Ele não está amplamente difundido. Então as pessoas não sabem que ela pode ter uma roupa de cânhamo, que pode usar um suplemento alimentar de cânhamo, que pode pôr uma semente de cânhamo em cima da banana, não sabe que pode fazer um bico. Pouquíssimas pessoas sabem. Então esse que é o grande trabalho que eu falo que as pessoas têm que começar. A gente tem que conectar a cadeia produtiva, aquilo que a gente fala da semente à venda, né? From seed to sale, né? Que os americanos usam, né? Esse Uhum. termo que é da semente à mesa, que muita gente já usa o termo no agronegócio, mas nesse semente à mesa, quantos caminhos a gente não tem que percorrer? Então, eu sempre fui partidário do ao contrário. A gente tem que gerar demanda, então fazer o quê? Poxa, vamos liberar, vamos dar um exemplo. O semente de cânhamo da portaria 344, vamos começar a fazer começar a importar a semente de algum lugar, seja de um país vizinho aqui ou da Europa, ou o óleo já extraído, vamos começar a inserir isso no contexto de cosméticos, que eu já vi cosméticos da Nivea, cosméticos da The Body Shop, cosméticos de marcas, várias marcas já estão fazendo. O Brasil é o quarto maior fabricante de cosméticos no mundo, né? Imagina a gente tendo linhas e linhas de cosméticos à base de semente, vamos criar alguma coisa no segmento alimentício, vamos criar alguma coisa e já começar a fazer isso tudo, e aí você já vai ter uma demanda de importação que a gente vai acompanhar, e aí vai acontecer que nem a soja para a gente. Foi a soja que é 15, 20 anos que a gente está cultivando soja no Brasil, e hoje nós somos o maior. Então a gente pode Uhum. passar a ser o maior do cânhamo também, mas a gente precisa começar antes a gerar demanda, porque a gente sabe aqui que nenhum agricultor vai querer tirar o milho, ou tirar a soja, né, ou tirar qualquer cana para pôr cannabis hoje, sendo que não existe uma demanda de usuários, né? Então não adianta você pegar o Sim. produto hoje e colocar no supermercado, porque as pessoas não vão sair comprando. Então você tem que fazer toda uma inserção desse produto no mercado, uma educação, uma conscientização. E a geração de demanda vem através do quê? De uma geração de desejo. Né? Então a pessoa tem que ter desejo para comprar para que aquela demanda. E isso é que eu falo, né? Quando eu entrego minhas consultorias, eu falo, a gente tem, não importa em qual segmento você entra, no segmento da cannabis, qualquer uma das pontas e qualquer uma né, dessa ligação da cadeia produtiva, né, é importantíssimo você gerar a demanda para a sua empresa também. Você tem que ter criativo para aportar uma nota fiscal na rua. Então, você já tem que entrar nesse mercado pensando de como você vai ganhar dinheiro. E existem formas, a gente está colocando um monte de barreira aqui, já existem diversas formas, já existem produtos, né? Roupa, por exemplo, já é permitido aqui no Brasil, né? Uhum. Você já tem uma série de movimentos, o medicinal já é permitido aqui, já existe um mercado que já é abrangente, mercados de tabacaria, enfim, que já é permitido, onde a gente já vai gerando tanto a demanda, né, gerando desejo para os consumidores, como também tendo empresas saudáveis que vão conseguir se manterem vivas até a regulamentação efetiva acontecer. Mas isso tudo vai refletir depois para o agronegócio. Porque a partir dessa demanda que vai gerar, que eu tenho certeza que vai, porque é incrível o que pode ser feito com ela, nós temos aqui espaço suficiente e rapidez e grandes startups e grandes empresas que podem investir para a gente ser, né, um dos maiores exportadores e agricultores de cânhamo do mundo. Maravilha. E Marcelão, para quem quer saber mais aí sobre esse mercado, ou quem está interessado em conhecer o mercado ou começar já a empreender dentro dele,
Queria que você desse aí qual o caminho, além dos seus contatos, qual é o caminho aí para quem quer saber mais. Poxa, o caminho é esse. O caminho é se interessar primeiramente, falar, caramba, não imaginava, né? Talvez muita gente que está escutando a gente hoje não imaginava tudo isso que eu falei aqui. A partir do momento que a gente põe essa sementinha aí, né? Já desperta uma curiosidade. Queria deixar o meu Instagram aqui, né? Que é @greco com 2 Cs, meu sobrenome Marcelo, tudo junto, @greco Marcelo. Entre em contato comigo através do meu Instagram, que é a forma mais rápida de chegar até mim, e a gente, né, agenda um bate-papo, já começa a direcionar as pessoas para o que elas precisam entender. Mas é muito estudo. Num primeiro momento é conhecimento, muito estudo, né, entender, ter a visão, né, ampla. Pô, qual é esse segmento que eu quero conhecer mais? Porque ele é muito amplo, acho que fazer tudo não dá também. Ah, eu vou entrar para esse mercado. Não. Né, se você quer entrar pelo lado do cosmético, vai no cosmético. Se é do lado do agronegócio, é cultivar, distribuir, medicinal, né, cada um. E a gente dá visão onde o mar já está vermelho, onde o mar já está azul, né, Uhum. onde que a gente, né, indica a pessoa a entrar. Então, o conhecimento é o primeiro, né, a partir do conhecimento e do entendimento do mercado, aí sim, poxa, queria investir, aí é criar um projeto, fazer um business plan, buscar investimento, e aí tem uma série de passos. Mas o primeiro passo é entender o mercado, ter um conhecimento dele para poder ter tomada de decisão para onde caminhar. Muito bem. Marcelão, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, compartilhar suas experiências e seus insights aí desse mercado. Acho que é um mercado que ainda vai ter muita oportunidade nos próximos anos. E então, para quem recomendo fortemente aí, para quem quer saber mais, falar com o Marcelo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o espaço, é sempre bom poder falar nisso, é um assunto que eu gosto muito, que eu acredito muito, né? É um segmento para médio a longo prazo, né? A gente mas tem que começar, no curto tem que começar. Então agradeço o espaço para poder estar falando sobre isso e poder contribuir com o mercado, né? E estou aqui à disposição para quem quiser conversar sobre isso. Aí vamos ver se a Boa. gente esse ano monta mais uma viagem para um lugar legal para a gente conhecer o mercado, fazer mais uma imersão. E quem já tiver interesse, procura o Fábio aí, que ele já começa a colocar os nomes, já a gente começa a montar um grupo para a gente subir num avião e conhecer esse mercado aí para o mundo afora. Boa, já vamos dar spoiler aí. A gente deve lançar uma missão técnica para conhecer o mercado português. Então, Boa. em breve a gente vai Quem tiver lançar mais interesse, informações aí para todos que tiverem interesse no mercado já participar e começar a fazer parte desse movimento que é importante também. E então, eu é queria isso aí. agradecer vocês aí também que estão nos escutando. A gente vai deixar as informações na descrição do episódio, as informações da AgroTravel, as informações do Marcelo, do The Green Hub. Então, quem quiser entrar em contato, vai estar tudo lá. E aí, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify e mandar para os amigos também, para a gente ajudar o agronegócio a crescer cada vez mais, inspirando ele com insights valiosos como esses que a gente teve hoje. Então, muito obrigado e até a próxima!